Deixa eu me ajeitar aqui. Quero louvar ao Senhor por mais essa oportunidade que nós temos de estar juntos na continuidade do nosso desafio, né, de estudar o Salmo 19. E hoje, pensando um pouco sobre isso, intitulando esse nosso tema agora, eu colocaria como título para a nossa mensagem hoje, Testando a Fé. Testando a fé. Quando a nossa fé é colocada em prática num teste, como eu reajo, como você reage a tudo isso. Pensando um pouco sobre me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Quando vens a ser os meus dias, ó Senhor, quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim, abriram covas os soberbos e não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me, Senhor. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Como é bom, meus irmãos, a gente ter essa certeza, né, nessa estrofe que o salmista escreve aqui no Salmo 119, nós podemos ver que, decorrendo todo o Salmo 119, parece que aqui chegou o tempo difícil para o salmista. Aqui chegou o tempo duro para ele. Parece que é um tempo sombrio para a vida do salmista quando ele escreve essa estrofe. O salmo começa a mostrar os inimigos que assolam o coração do salmista, e isso às vezes dói, isso às vezes machuca a vida do salmista. E aí ele coloca a sua fé em xeque. Ele coloca a sua fé em teste. E nesse momento, quando de todos os lados e todos os momentos parece que as coisas começam a dar errado, ele começa a se colocar diante do Senhor como aquele que pode lhe dar esperança, como motivo de fé, porque a fé perfeita não está firmada na situação a qual passamos na nossa vida cristã, mas a fé perfeita está firmada no Deus da palavra, em Cristo Jesus, e o salmista sabia disso. Pensando um pouco sobre isso, eu quero ler com os irmãos esse salmo e pontuar individualmente cada versículo. O versículo de número 81, ele já começa de maneira doída, dolorosa para o salmista, quando ele fala: desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém eu espero na tua palavra. Ele já começa, meus irmãos, falando: Senhor, eu estou desfalecido, eu estou cansado. O salmista está exausto, a alma dele está abatida, e ele fala: Senhor, desfalece-me a alma. Meus irmãos, eu fico pensando quando a gente trata alguém próximo a nós, e ele fala assim: fulano está desfalecido. Meus irmãos, quando alguém passa mal e a gente fala assim: fulano desfaleceu, ou seja, ele está desmaiando, ele está quase apagando. É essa a ideia que o salmista também traz. Senhor, eu estou a ponto de desmaiar, de apagar. Eu estou angustiado. Desfalece minha alma, mas eu aguardo, eu estou aguardando a tua salvação. Ele não aguarda a salvação nele mesmo, ele não aguarda a salvação nas circunstâncias, ele aguarda a salvação no Senhor.
Ele aguarda a salvação no próprio Deus, na tua salvação. Não é ele que se salva, pelo contrário, é ele que deposita a fé no próprio Deus. Olha que joia! A fé dele está no Senhor. A fé dele está na salvação gerada pelo próprio Deus. E observando isso, nós vemos que o salmista demonstra aqui que a palavra do Senhor é o motivo da sua esperança. Porém, eu espero na tua palavra. Ele não só espera no Senhor da palavra, mas na palavra do Senhor. Meus irmãos, em tempos de angústia, quando a nossa fé é colocada à prova, espere no Senhor. A Elaine, na hora que estava cantando e ministrando a nós aqui, ela falou algo fantástico. A nossa fé não deve estar nas coisas desse mundo. Apesar da doença que nos assola, apesar, às vezes, da enfermidade que alcança a vida de alguns membros da nossa igreja, que infelizmente adoeceram, passaram por momentos difíceis. Essa semana, particularmente, nós temos a Luciene internada, temos a Joyce, esposa do Paulinho, que passou um tempo difícil também. Mas a esperança dessas mulheres deve ser na situação atual, mas no Senhor. A situação atual vai dizer, não olhe para tudo isso. A situação atual vai falar, olhe porque as coisas estão difíceis. Mas a nossa situação atual fala, não olhe para isso, olhe para o Senhor. A esperança para as nossas vidas é o Senhor. A esperança para o nosso caminhar é o Senhor, e a nossa fé está alicerçada, baseada em Cristo Jesus. O salmista disso. O salmista tinha certeza disso. E ele fala, Senhor, eu estou desfalecendo, a minha alma está angustiada, cansada, mas eu ponho a minha fé, a minha esperança no Senhor e na tua palavra. E ele continua, meus irmãos, numa síndrome de dor, num tempo de angústia, e ele fala no 82 o seguinte: esmorece-me os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Enquanto digo, quando me haverá de consolar? Parece que os olhos dele já estão cansados de chorar, estão cansados de esperar pelo Senhor. Às vezes o momento das nossas vidas é um momento de choro, é um momento de dor. E o salmista sabia disso. Senhor, os meus olhos já estão esmurecendo de tanto esperar. Às vezes nós vamos falar, Senhor, até quando eu vou ter que passar por isso? Senhor, parece que essa situação na minha vida não passa. É uma atrás da outra, é uma atrás da outra. Senhor, eu não aguento mais. Até quando? Eu estou cansado, os meus olhos estão cansados. O choro tem sido o meu alimento, como o próprio salmista também diz. Senhor, me alimento das minhas lágrimas noite após noite, Senhor. Eu estou cansando, e o salmista fala isso. Ele estava já esmurecido, ele estava cansado, exausto, mas ele mantinha a sua alma viva na esperança de Cristo Jesus. Os seus olhos, às vezes cansados por conta do tempo que parecia não passar para ele, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus, e o salmista sabia disso. Senhor, o tempo do Senhor é melhor para mim do que o meu próprio tempo. Mas eu estou aqui diante do Senhor, abrindo meu coração e falando, eu me cansei. Eu estou a ponto de desanimar, eu estou esmurecendo, Senhor. As minhas vistas às vezes não estão mais focadas na tua palavra, elas às vezes estão querendo sair do foco do Senhor. Então, Senhor, eu quero olhar para a tua promessa. Eu quero olhar para o Senhor. E aí ele fala, Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai me permitir passar por isso, Senhor? Até quando o Senhor vai se demorar em agir ao meu favor? Ele pede isso ao Senhor. Parece que as coisas não caminham bem para o salmista.
Parece que a promessa do Senhor que fazia os olhos dele brilhar já não fazem tanto sentido nesse momento de angústia, mas ele traz a memória e fala: Senhor, eu quero lembrar das tuas promessas. Eu quero lembrar, Senhor. Clama ao Senhor por consolo, porque ele não aguenta mais. Quantas vezes nós não fazemos igual o salmista? Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não aguento mais, Senhor. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou exausto. Essa situação está difícil para mim. Senhor, a doença tem batido em mim. Senhor, o serviço está pesado. Senhor, a falta do emprego tem tirado a minha paz. Senhor, a falta do sustento na minha casa. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou a ponto de sucumbir. E aí, o verso de número 86, a jornada de dor e tristeza do salmista continua. E ele fala: já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não esqueço dos teus decretos. Meus irmãos, essa ideia do odre na fumaça trazendo para nós algo que era costumeiro no Antigo Testamento. Naquela época não existia garrafas para que se levasse o vinho, a bebida. Então eles faziam sacos de couro. Então, quando esse odre não era mais usado, ele estava vazio, murcho, e às vezes as pessoas colocavam ele ao sol, colocava ele sobre a fumaça e ele se ressecava, ele se engiava. E é essa aparência que o salmista vê. Ele se auto-enxerga assim: Senhor, eu estou murcho, ressecado, quebrado, destruído, sem uma aparência viva. Eu estou desanimado, Senhor. Eu estou doente, eu estou abatido, Senhor. Tem misericórdia de mim. E aí o salmista fala: Senhor, é essa aparência que eu tenho. Eu estou humilhado, sem vida, sem alegria, danificado pelas lutas da vida. Eu estou, Senhor, a ponto de não mais aguentar. Senhor, eu estou desamparado pelas situações da vida, pelos amigos. Senhor, então não me desampare, Senhor, tem piedade de mim. Ele clama ao Senhor, ele pede ao Senhor para que ele não se esqueça dele. E ele fala: Senhor, eu não vou me esquecer, Senhor, dos teus decretos. Senhor, eu não quero esquecer, apesar das lutas, eu não quero esquecer dos teus decretos. Tem piedade, tem misericórdia de mim. E o verso 4, ele fala: quando vem a ser os meus dias, Senhor, quanto tempo eu ainda tenho? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Senhor, ele começa agora a falar: Senhor, quanto tempo eu ainda tenho? Senhor, quanto tempo o teu servo tem de dias ainda? Senhor, será que eu vou aguentar? Será que eu vou ter esperança em meio a tantas lutas? E aí ele fala para si mesmo, ele responde: Senhor, eu preciso esperar no Senhor, para que o Senhor faça justiça para com aqueles que me perseguem. Senhor, eu tenho guardado os teus mandamentos. Senhor, eu tenho esperado na tua lei. Senhor, as pessoas têm me criticado porque eu sirvo ao Senhor. Às vezes eles me caçoam e perguntam, como o próprio salmista perguntou: aonde está o teu Deus? E Senhor, quando eles me falarem nisso, Senhor, seja justo. Senhor, haja com justiça com ele, porque eu tenho guardado os teus decretos. O salmista se coloca diante do Senhor. E a nossa ideia aqui, meus irmãos, é que nós também devemos nos colocar diante do Senhor. Quando as coisas não derem bem, se coloque diante do Senhor. Quando as coisas derem bem,
se coloque diante do Senhor. Quando a sua aparência for de um odre ressecado, se coloque diante do Senhor. Quando a sua aparência for de um odre cheio, jubiloso, se coloque diante do Senhor. Em toda e qualquer situação, se coloque diante do Senhor. Lembre-se que Ele é por você. E o salmista, nessa ideia de dor, de aflição, ele começa, meus irmãos, parece que ele começa a olhar para um lado, para o outro, assim como o apóstolo Pedro, quando ele fala: Senhor, se é tu mesmo, mande que eu vá até o Senhor. E Jesus fala: venha. E Pedro desce do barco, ele começa a caminhar sobre o mar, mas de repente ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele vê as ondas, o vento, e aquilo começa a dar pavor no seu coração, e ele começa a sucumbir. Então o salmista, meus irmãos, fazendo um paralelo com essas duas histórias, tanto de Pedro quanto do salmista, ele começa a olhar para as circunstâncias, e olha o que ele fala para nós no verso de número 85. Para mim, essas pessoas, esses malfeitores, para mim, abriram covas os soberbos e não andam consoante a tua lei, Senhor. Senhor, eles estão querendo me matar. Senhor, a perseguição é tanta que eu estou a ponto de morrer. Eu já não aguento mais, Senhor. Eu já não tenho mais ânimo, eu não tenho mais força. Assim, parece que eu posso suportar. Ele se coloca diante do Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor tenha piedade de mim, porque essas pessoas não têm um pingo de dó, elas não têm um pingo de piedade, eles estão cavando sepulturas e querem que eu morra. Trazendo para nós, meus irmãos, quantas vezes nós vemos os nossos sonhos, os nossos pensamentos, os nossos planejamentos sendo enterrados, covas sendo abertas, e a gente questiona a Deus: Senhor, até quando? Senhor, parece que o abismo está de frente. Senhor, parece que está aqui diante de mim uma cova. Eu estou a ponto de desistir, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Compadece-te de mim. É isso que nós falamos, é isso que o salmista também falou. Diante de toda essa situação, de tamanha crueldade das pessoas que enterram sonhos, o salmista coloca novamente a sua fé, a sua esperança no Senhor, porque ele diz, meus irmãos, na segunda parte desse versículo: sabe por quê, Senhor? Essas pessoas fazem isso porque eles não observam, eles não andam consoante a tua lei. Mas eu ando, mas eu observo a tua lei, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. O salmista coloca a sua esperança no Senhor, a sua fé está no Senhor, porque ele anda olhando para a cruz de Cristo Jesus. E é isso que nós devemos fazer, olhar para a cruz de Cristo Jesus. Nós devemos observar a cruz de Cristo nas nossas vidas, sabendo que o Senhor é por nós, que Ele nos amou, Ele cuidou de nós. Ele foi à cruz e se entregou por nós. Ele nos ama. Então confie nele. Ele já fez mais do que ele pode fazer agora por você. Sabe, de resolver essa situação pequena. Ele já fez mais porque ele se entregou por você. Ele doou a vida dele por você e por mim também. Quando eu falo isso, meus irmãos, eu me coloco no pacote, porque quantas vezes eu me vi desesperado: Senhor, e agora? Então a minha fé teve que ser alicerçada em Cristo Jesus, e eu te desafio a ter a mesma fé, alicerçada em Cristo Jesus. E aí nós caminhamos para o desfecho, para a parte final, no versículo de número 86, ele diz: são verdadeiros os teus testemunhos, eles me perseguem injustamente, então ajuda-me, Senhor. Senhor, eles estão me perseguindo, me ajuda
As situações para testar a minha fé são grandes. Me ajude, Senhor, porque eu tenho uma certeza. Verdade vem do Senhor. Verdadeiramente os teus decretos e os teus mandamentos são vida para mim. Senhor, depois de estar desfalecido, esmorecido os meus olhos, eu tenho uma certeza que os teus mandamentos são verdades e eu vou me apegar nele, mesmo que as pessoas me perseguem, mesmo que as situações sejam contrárias, eu vou me apegar nisso, porque são verdades. O mundo aí fora está cheio de mentiras, meus irmãos, dizendo que você tem receitas mágicas para isso, para aquilo. Não, a receita eterna é a palavra do Senhor, que não muda, não mudou, não muda agora e não mudará no futuro, porque ela é semelhante ao nosso Deus imutável, e é nessa certeza que confiamos. Porque quando as situações virarem, quando as situações derem contra nós temos uma certeza: existe interessada nele. Então, por conta disso, eu não vou desistir, eu vou continuar lutando. O salmista sabia disso, eu sei disso, e eu espero que você saiba disso. A sua fé deve estar firmada no Senhor. O salmista falava isso: são verdadeiros os teus mandamentos. Nós temos que ter essa certeza que o nosso Deus é um Deus de verdade, e Ele nos prometeu que Ele não nos desampararia. O texto do apóstolo Paulo em Romanos: nada pode nos separar do amor de Deus. Está lá em Romanos 8. Nada pode. Nós cremos nisso, são verdadeiros, e se Ele nos prometeu, nós devemos confiar, porque é verdade. O salmista sabia disso, mas ele fala ainda mais: Senhor, a situação está difícil demais para mim. A situação está difícil demais para mim, Senhor. E olha o que ele fala no penúltimo versículo desse trecho, no versículo de número 87. Quase deram cabo de mim, Senhor, na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Senhor, a situação está tão difícil que eu quase, Senhor, sucumbi. Senhor, a situação está tão difícil que quase que os meus inimigos conseguiram aquilo que eles planejavam. Mas, meus irmãos, o quase também nos mostra algo fantástico a respeito da pessoa de Deus. Nos mostra que o quase, quando o salmista diz, nos mostra a soberania, não quase, mas a totalidade de um Deus soberano, que domina sobre tudo e todos, inclusive contra os inimigos da nossa alma, contra os inimigos da nossa vida, contra os inimigos que tentam, com circunstâncias adversas, nos fazerem desistir. Foi assim com Jó. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abidnego. A situação de quase morrer. Foi assim com o profeta Daniel. Quase, Senhor. Quando eles pensaram que poderiam executar, o Senhor agiu. Porque o Senhor permite que os meus inimigos ajam até certo ponto. Porque daqui para lá é com o Senhor. E quando estamos com o Senhor, nós descansamos. Jó descansou. Os 3 amigos de Daniel descansaram, mesmo quando o fogo estava sobre eles. O profeta Daniel descansou, mesmo quando estava na cova dos leões. Abraão descansou, quando parecia que não tinha mais jeito e ele teria que sacrificar o filho. Ele descansou, porque ele cria no Cordeiro Santo de Deus. E o Cordeiro Santo de Deus proporcionou a ele o cordeiro para o sacrifício. O pai da fé, Abraão, nos dá o exemplo de fé. Confie, meus irmãos. Quando a sua fé for testada, lembre-se de Abraão. Confie nele. Deus proverá. Deus proverá. Porque nós temos essa certeza. O quase, para mim e para você, não é quase para Deus, porque Ele é absoluto, Ele é completo, Ele é pleno, Ele é soberano.
dele, ele não nos dá mais e nem menos do que podemos suportar. Ele nos dá a medida, ele nos dá na possibilidade que nós conseguiremos se tivermos fé e fé nele. E o salmista encerra, meus irmãos, no verso de número 88, dizendo o contrário do que ele começou esse trecho. Ele começa dizendo: desfalece minha alma, esmorece meus olhos. E ele conclui dizendo: vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os teus testemunhos. Os testemunhos esses que são provindos, oriundos da boca de Deus. Senhor, eu estava a ponto de desfalecer. Senhor, eu estava a ponto de morrer. Senhor, eu estava esmurecido. Mas com fé em Ti, com fé na Tua palavra, eu serei vivificado, não por mim, não pela situação, mas por Ti, Senhor, e pela Tua palavra. Vivifica-me segundo a Tua palavra, vivifica-me segundo a Tua misericórdia, vivifica-me segundo a Tua graça, Senhor. E eu guardarei a Tua palavra, os Teus decretos, os Teus testemunhos, porque eles vêm do Senhor. Do provérbio de número 16, no verso de número 1, que ele fala que nós fazemos plano, mas a resposta vem da boca do Senhor. Provém do Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa graça é ter a graça de Cristo em nós. A nossa situação vai melhorar quando a graça do Senhor inundar o nosso coração. Seremos vivificados, seremos plenos em Cristo Jesus. E aí o salmista fala: Senhor, vivifica-me segundo a tua misericórdia, porque eu vou guardar o mandamento, os testemunhos que são vindos da boca do Senhor. Eu concluo aqui, meus irmãos, fazendo uma pergunta para você. Quais são os mandamentos que o Senhor já te deu? Quais são as palavras do Senhor para você? E eu vou te falar algumas delas. Primeiro, permaneça firme. Permaneça firme, fiel ao Senhor, porque Ele é fiel a você. Então, permaneça fiel a Ele. Segundo, não olhe as circunstâncias, meus irmãos, porque a nossa fé deve ser baseada em Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas, o Senhor das nossas almas. Eu concluo dizendo que quando a nossa fé é provada, nós devemos olhar para Cristo Jesus. E eu lembro de um cântico antigo que cantávamos, que dizia isso: quando a nossa fé é provada, nós temos a chance de crescer, e de crescer um pouco mais. É o hino da Sílvia, né? Quando a nossa fé é provada, Sílvia e demais irmãos, é a chance da gente crescer um pouco mais. Quando a nossa fé é testada, nós temos essa certeza de que podemos confiar no Senhor das nossas vidas, porque Ele nos ampara, Ele nos vivifica, Ele nos alegra, mesmo quando a situação nos diz para desfalecer e para esmorecer. Quando os inimigos estão cavando covas e a nossa semelhança é a semelhança de um odre seco e ressecado, a nossa é que seremos vivificados pela fé que temos em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Quero orar por você e quero te pedir nesse momento que você curve a sua cabeça. Coloque a sua esperança no Senhor. Mas eu quero que você também, se de repente está passando por um momento difícil assim na sua vida, um momento de dificuldade, de abandono, onde você parece que tudo e todos, tenho uma certeza, você não foi abandonado pelo Senhor. Você não foi abandonado por Ele. Então coloque a sua fé em Cristo Jesus. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Se você precisa ter um renovo da fé, eu quero orar por você. Eterno Deus, a nossa fé
é alicerçada no Senhor. A nossa fé é construída com bases em Cristo Jesus. E diante disso, Deus, pedimos que agora o Senhor, na tua infinita graça e misericórdia, alcance a vida de cada um desses irmãos, amigos, ouvintes, que às vezes estão passando por uma situação tão adversa, Deus, esmurecidos, abatidos, Deus, às vezes se sentindo tão fracos, às vezes se sentindo, Deus, tão humilhados, com aparência tão abatida, Deus, parecendo que covas estão abertas diante deles, estão a ponto de sucumbir, que a fé deles sejam renovadas, vivificadas pela autoridade do nome de Cristo, que como o profeta Isaías falou, é o autor da fé. Então que esse autor da fé gere em nós a fé crescente que vem e provém do nosso Deus. Tem misericórdia de nós. Quando as portas parecerem fechadas diante de nós, que a nossa fé em Cristo Jesus, essas portas abrirem, Deus, porque nós cremos num Deus que abre portas. Nós cremos num Deus que faz milagre. Nós temos num Deus que restaura vidas, que traz saúde àqueles que estão enfermos, que traz paz àqueles que estão em tempos de guerra. Nós cremos em Ti. A nossa fé está no Senhor, então vivifica no Senhor com essa fé. Vivifica no Senhor com a Tua palavra, com as palavras oriundas da Tua boca, como o salmista mesmo disse. Tem misericórdia de nós, que a nossa fé cresça, Deus, que venhamos, Deus, esperar em Cristo Jesus. É o que eu peço no nome poderoso do Senhor. Amém, Pai. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde na autoridade do nome de Jesus. Vamos cantar, meninos, e encerrar o nosso culto enquanto os meninos chegam. Eu quero lembrar e pedir que os irmãos estejam orando, tá? Pela vida da Luciene. Luciene está enferma, eu vi ela entrando aí, assistindo o culto. Que Deus te abençoe, viu, Lu? Estamos orando como igreja por você, pedimos que a bênção de Jesus seja sobre a vida, restaurando a sua vida, assim como Ele também tem restaurado a vida da Joyce, esposa do Paulinho. Que Deus te abençoe também, viu, Joyce? E que Deus traga paz ao coração do Wallace e da Bibi, meus irmãos. Tempo difícil, esses meninos desmarcaram o casamento, marcaram o casamento, desmarcaram o casamento e tinham remarcado o casamento para o próximo final de semana. Descobriram que uma suspeita de Covid dentro da família do Wallace. Então, tão aflitos. Eu fico pensando no coração dessa noiva, viu, Bibi? Aflita, doída, sabe? Mas o que eu peço é que você, junto com o Wallace, coloque a sua fé em Cristo Jesus. Ele sabe o melhor tempo para esse casamento, porque ele já planejou esse casamento. Foi ele que planejou essa união. E nós cremos que é Ele que vai cuidar de você, do Wallace e do seu casamento. Fique em paz, tá bom? Em nome de Jesus. Chance de crescer um pouco mais.
Louvado seja o nome do Senhor. Que a cada dia venhamos continuar rompendo em fé, sabendo que a nossa esperança está em Cristo Jesus. Antes de orar e encerrar, eu quero só dar um aviso. Meus irmãos, vocês têm mais uma semana para gravar o vídeo bem bonito para o aniversário da igreja, tá bom? Celular deitado na horizontal. Depois aqui que o culto acabar, eu vou mandar de novo aquele videozinho lá no grupo da igreja, tá bom? Já tem gente mandando, viu? Dena, Duda e Mateus, ó, viu? Vai ficar jóia, viu? Gostei de vocês. Que Deus abençoe vocês. Eu quero orar e encerrar. Se você não viu o vídeo, grave e mande essa semana, tá bom? Porque os meninos precisam de tempo para depois editar esse vídeo, tá bom? Vamos orar? Eterno Deus, obrigado por esse tempo que tivemos juntos para cultuar o Teu nome. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada um dos amados irmãos. Pedimos que a fé que temos no Senhor seja renovada, seja alicerçada, baseada em Cristo Jesus. Que venhamos, Deus, ter a graça de poder contar com o Senhor em toda e qualquer circunstância. Abençoe a semana de cada um dos amados irmãos, que a bênção do Senhor seja sobre eles. É o que eu peço, Deus, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo do Santo Espírito de Deus seja sobre a nossa igreja e sobre cada um dos teus servos espalhados sobre a face da terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. E até mais. Quarta-feira, com fé em Jesus, estaremos reunidos. Tá bom? Amém.